Eu acho que assim, hoje o papel aqui é mais, também um papel um pouco de alerta, né, Rogério? Porque a gente está passando por um ano difícil, a gente achou que esse 2020 ia passar e 2021 ia estar tudo mais fácil, só que não está. Então, eu acho que o meu papel aqui hoje é mostrar a oportunidade que você tem dentro da empresa de profissionalizar a sua empresa dentro do financeiro, né? Então, a ideia não era falar assim, estou com a conta negativa ou estou tendo resultados negativos por meses consecutivos. Não é exatamente isso. É claro que você ter uma análise do teu financeiro e ter autonomia de tomar algumas decisões no financeiro vão também te ajudar para um melhor resultado, né? Mas hoje é a gente falar mesmo que tipo de maturidade que você quer para o financeiro da sua empresa, né? Porque às vezes não vai te exigir grandes investimentos, né? Você ter uma pessoa, contratar às vezes uma pessoa para ter uma despesa extra, para ter um financeiro um pouco melhor, né? Então, algumas atitudes que você tenha, e tempo, é claro, que você dedica para cuidar do seu dinheiro, do resultado da sua empresa, você tem uma visão muito mais ampla do seu resultado e autonomia de trabalhar com esses números, né? Então, acho que a ideia exatamente é essa, né? Legal. Vamos lá, se quiser começar o assunto, o pessoal vai entrando aí, mas vamos começar lá, bastante coisa aí para você trazer, bora lá. Eu quis fazer uma live curtinha, tá? Exatamente porque eu acho que assim, tanto pelo tempo de vocês, né, e pela abordagem do tema, caso vocês tenham interesse, a gente pode marcar outras, né, Rogério, para entrar mais no detalhe do tema. Mas eu também sou uma apaixonada por finanças e uma apaixonada por empresa, e eu vejo o quanto de resultado positivo a gente tem nos meus clientes da consultoria quando existe essa maturidade financeira. E o mais interessante é você olhar no rosto do cliente e ver a tranquilidade dele entender o número dele entender que hoje ele tem uma planilha, ele tem um sistema, que ele consegue olhar o número dele, ele tem autonomia de mexer no resultado dele, fazer o resultado dele virar positivo ou virar até mais com margens maiores, né? Mas vamos lá, então, eu vou começar, acho que já entrou aí um pessoal, né, até para poder respeitar também quem já entrou no horário, né? Então, de novo, boa noite, gente, eu sou a Juliana Pivato, sou consultora da Descomplique Consultoria, deixar depois aí os meus contatos, porque acho que vocês já conhecem, é só clicar depois aí, seguir também, né, quem não segue ainda. A Psicotec é uma parceira minha de muitos anos, a gente faz algumas jogadinhas aí de vez em quando, exatamente para melhorar a vida dos nossos clientes, né? Então, eu tentei dividir aí, gente, essa maturidade em 5 etapas, tá? Em 5 fases, né? E falando um pouco de maturidade financeira, a gente vem logo algo que o Rogério tem aí vasta experiência, que como que nós somos educados a lidar com o dinheiro, né? Desde a nossa infância, né? Então, qual foi a educação que nós damos para os nossos filhos ou que foi nos dado com relação ao uso do dinheiro, a investimentos, ao cuidado que a gente tem? E, querendo ou não, essa visão que a gente tem com relação ao financeiro acaba passando também para a empresa, né, para o gestor e o jeito que ele leva para a empresa, tá? Então, acho que o primeiro passo que a gente tem dentro desses controles financeiros é aquele cliente que tem uma planilha, né, uma planilha financeira, só que é uma planilha que ele só coloca os dados financeiros depois que o mês foi, né? E aí o que acontece? Depois que o mês já acabou, você planilhar, você não tem nenhum tipo de autonomia de mudar o resultado do seu mês, né? E isso geralmente são clientes bem pequenos, mas eu já vi clientes com mais de 20 anos de operação trabalhando dessa forma, né? Então, quando você consegue ter um horizonte melhor, você consegue ter um controle melhor do financeiro, você consegue mudar isso ao longo do mês. E a gente vai falar um pouco mais das etapas, né? E eu vejo, Rogério, que aqui, logo nessa primeira etapa, a gente tem uma oportunidade de falar um pouco do BPO financeiro, que é um serviço que a Psicotec oferece e que eu sou fã, eles sabem disso, né? Eu sou uma pessoa que ofereço para os meus clientes o BPO, porque o BPO dá para você o tempo que você não tem de dedicar para o seu financeiro, né? Então, tem profissionais, pessoas que vão fazer o seu financeiro da melhor forma. Claro que é muito mais indicado, de repente, para um profissional liberal, enfim, mas se você quiser falar um pouquinho, Rogério, agregar um pouco, eu acho um produtaço, assim. Sim, o que você trouxe faz total sentido, né? Primeiro que é modelo, né? O cliente traz o modelo que
e gere a vida dele financeira, como ele é uma pessoa única, ele leva isso para dentro da empresa, né? E muitas vezes essa falta de conhecimento e essa falta de observação do modelo reflete diretamente na empresa, né? É direto. Não tem como a gente entrar na empresa e falar, não, agora eu sou outro, aqui eu vou gerir diferente do que do que eu administro a minha vida pessoal financeira. Então, primeiro é isso. Então, é muito importante o gestor hoje, ele passar por um processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, para ter noção da realidade, como ele funciona, né, de observação. E o segundo ponto, que é o BPO financeiro. A gente fala que a gente vende hora, né? Só que vende hora qualificada. Então, o cliente, às vezes, ele não tem tempo ou ele não sabe fazer. Né? Então, a gente vende essa hora para o cliente. Inclusive, quando a gente faz a proposta, a gente faz uma equação de valor, né? Quanto que a pessoa gastaria para contratar uma pessoa qualificada para fazer aquilo e o quanto ele vai gastar terceirizando o BPO, para ele ter um norte de comparativo, né? E é um processo profissional, né? Porque a gente é especialista também nessa área, né? Além do contábil. Então, isso facilita muito a vida, que é o que você fala, né? Depois que você tem noção, não adianta você esperar passar para depois você ver o que vai fazer. Já foi, né? A gente está sempre trabalhando, e eu acho que o que acontece é que a gente sempre trabalha com reação. Né? Quando a gente faz isso, você está sempre reagindo. Ah, nossa, eu vi isso aqui, agora eu vou reagir. E quando você faz o BPO, que é o dia a dia, e você começa a ter o resultado, você trabalha com ação. Ah, entendi meus números. E agora? O que eu preciso fazer para chegar lá? O que eu preciso fazer para melhorar? Perfeito. E eu acho que o ponto do BPO, né, só para a gente já mudar aqui para o 2, mas o BPO ele vem com o sistema, né, vocês colocam um sistema que já no terceiro ou quarto passo aqui a gente fala de sistema, né, já é um financeiro muito mais evoluído. E vocês fazem relatórios, né? Relatórios revisados pela contabilidade. Então, eu acho, sim, o BPO um produtaço. Eu sou super fã para falar exatamente para pessoas que estão nesse nível aí da planilhinha e tal, né? Eu gosto muito. Beleza. Segundo passo, né? Já evoluí, saí daquela planilha olhando só o que aconteceu no meu mês, né? Eu vou agora ter um fluxo de caixa diário. Ótimo, né? Já começou a ter uma visão do seu mês, né? Eu costumo aqui indicar para os meus clientes, aqueles clientes que têm aí medo de sistema ou acham que é coisa muito cara, eu costumo indicar uma planilha da Planilhas Luz, né? Então é uma empresa, você compra, você adquire essa planilha, acho que deve custar uns R$200, alguma coisa assim, mas é uma planilha que ela já te dá, você vai imputando as suas informações de receita e despesa diariamente, chega no final do mês, você tem um olhar de categoria das despesas. E o que já é uma boa informação, você começa a entender quanto que pesa fornecedores nas suas despesas totais, né? Qual que é o gasto mensal que você tem com esse fornecedor, você consegue ver uma movimentação, nossa, mas por que nesse mês eu gastei tanto com o fornecedor? O que eu comprei? Né? O quanto que pesa o outros, né? Você começa a dar categoria para as suas despesas, então você começa a ter mais gestão no teu financeiro e a analisar, né? Nossa, mas outros, o que outros está pesando tanto? E você vai lá naquela despesa e faz uma análise em cima daquela despesa. Então eu acho que a ideia de você ter um fluxo de caixa diário, a gente já começa a ganhar uma certa maturidade na empresa, tá? E um terceiro ponto, o terceiro estágio que eu falei, né? Você tem o fluxo de caixa, ok, mas você começa a trabalhar com um capital de giro, um controle de capital de giro seu e também um planejamento orçamentário. Gente, planejamento orçamentário não é bicho de sete cabeças, tá? Na verdade, a gente também consegue fazer o planejamento orçamentário com uma simples planilha, com uma visão de quanto eu planejo gastar e quanto eu realmente gastei. Né? Então, planejei gastar X, gastei 2X. Opa, peraí, o que está acontecendo que eu não consegui ter essa disciplina de gastar só X? Se esses 2X aconteceram por 3 meses, ou o seu planejamento está errado, né? Ou você está gastando a mais do que você podia. E um benefício muito grande de você ter o planejamento orçamentário, que eu falo para os clientes, é que chegou no final, você desde o começo do ano, você já sabe quanto de resultado você vai ter no final do ano. É claro que, assim, você não pode
planejar, né, a despesa, ela é igualzinha todos os meses, né? Você tem o seu negócio, você consegue saber qual que é a sazonalidade que o seu negócio tem. Então, você projeta essa sazonalidade nas suas despesas, nas categorias, né? Mas você tem um plano de como você vai fechar o resultado da sua empresa. Tanto na questão da receita, que seriam suas metas, né? E das despesas. Dentro das despesas, divididas por categorias, né? Entendi. É isso aí, Ju. A única frase que eu tenho para dizer é assim: o que não é medido não pode ser gerenciado. Ponto. Exato. Traduzindo Exato. tudo o que você disse. Eu tenho 2, 3 perguntas aqui, Ju, só para voltar. Tá. Primeiro, acho que foi o Adilson, se eu não me disse, perguntou qual é o nome da planilha, que ele não anotou, que você Legal. disse, para comprar a planilha. Tá. É planilha Luz. A empresa chama Luz. Luz mesmo dizer, eles são do Rio de Janeiro, são super atenciosos se tiver alguma dúvida. Vale a pena investir e tem vários vídeos explicando de como usar também, tá? Beleza. Aí a Lady, você falou que tinha... Lady Cake BR, vou chamar de Lady. A Lady perguntou, serve para a vida pessoal também, né? Exatamente, a gente é um sistema, né? A gente administra a empresa, eu, por exemplo, cuido da minha finança pessoal como eu cuido da empresa. Faço conciliação, fluxo de caixa, observo tudo. Tudo isso que você explicou, que está variando de despesa de um mês para o outro, para eu saber por que aumentou, por que diminuiu, é isso aí. E tem mais uma pergunta aqui, que é planejamento de gastos são apenas os gastos fixos, correto? Não. Planejamento de gasto é o gasto a gente tem gasto fixo e gasto variável, né? Dentro de uma empresa, o que é um gasto variável, né? Comissão de vendedor, por exemplo, você vendeu mais naquele mês, você vai ter mais despesa. Eu não lembro quem foi, não lembro até se foi o Fabiano, ou alguém me falou isso, né? É a despesa que eu mais gosto de pagar, né? Então, assim, porque se vendeu mais, eu pago mais comissão, né? Então, tem algumas despesas que são variáveis. Você tem que controlar tanto as fixas quanto as variáveis. E nessas planilhas, nesses tipos de sistemas, né? E você tem ali a divisão do que é variável e fixo, tá? O que você tem que ter realmente é essa disciplina de fazer esse planejado, a visão do planejado, tá? Chamando atenção também para um controle de capital de giro, Rogério, é bastante interessante para que você tenha uma visão semanal de qual que é o teu resultado, porque às vezes você tem muita despesa na primeira semana, que é a semana de pagamento de funcionário, pagamento de aluguel, muitas vezes, você fica com o teu caixa negativo, paga juros do cheque especial do banco, e chega na segunda ou terceira semana, você fica tranquilo, né? Você tendo essa visão de capital de caixa, de entrada, despesa e de resultado semana a semana, você sabe quanto que você vai precisar ter de caixa na primeira semana, para deixar positivo o teu resultado, não pagar juros no banco, né? E você consegue remanejar. Claro que é assim, difícil, mas de repente você consegue remanejar o dia do aluguel ou o dia de outras despesas para não cair nessa primeira semana, porque você já viu que a sua primeira semana, ou segunda, terceira, ela é muito pesada para você. Então, ter uma ideia de quanto de capital de giro eu preciso ter para pagar minha segunda semana, para pagar minha terceira semana, isso é bastante importante. E não é difícil, gente, mais uma vez, não é coisa do outro mundo, né? É realmente aí se dedicar para aprender um pouco mais, e a gente também está aqui para ensinar, tá? Eu queria falar do quarto estágio, tá? Que o quarto estágio já é um estágio um pouco mais evoluído e que eu considerei quando você tem um sistema, você contrata um sistema. Hoje tem muitos sistemas, né? Vocês trabalham com Conta Azul, a gente tem N sistemas de gestão financeira, né? Eles já são mais, tem algumas funções mais automatizadas, então conciliação bancária, né? Às vezes até emissão de nota fiscal, controle de estoque, você já consegue começar a ter um tipo de análise quando você tem um sistema, né? E outra coisa que é interessante, quando você, nesse quarto estágio, quando você começa as suas análises, e elas podem inclusive ser feitas no Excel também, você consegue olhar, por exemplo, se você tem um produto que te leva o teu resultado para baixo, que te leva ele tipo negativo, né? Então, o que acontece? Às vezes tem cliente que vende muito de um produto, vende 20% de um produto com uma margem negativa, né? E vende muito de um com uma margem positiva, só que aquele que tem negativo, ele é muito negativo, né? E se você não olhar no detalhe o que está levando o seu número para baixo, você não consegue entender, né? Então, por isso que eu pego muito nessa questão da análise, né?
E no quinto estágio, indo aí para o quinto estágio, que já seria um estágio de maturidade financeira já mais elevado, né? Você entra com todas essas análises dentro de um sistema de BI, né? O que acontece? O sistema de BI, BI é Business Intelligence, né? Que é você ter autonomia de construir esse sistema junto com esse fornecedor e cruzar todas as informações que você quer. E através de gráficos completamente intuitivos, você clica aqui, clica ali, você consegue visualizar todo o teu fluxo, tanto de receita, despesa, de a margem aberta por produto, né, por serviço, tá? E aí eu deixo aqui uma indicação de um sistema que eu gosto muito, que também é um parceiro da Descomplique, que é o pessoal da Gestão Max, né? Eles têm esse sistema de BI, eles já têm muita expertise em muitos clientes e eles otimizam esse sistema para você fazer uma análise do jeito que você quer. Tá? Então, eles integram com o seu sistema, né, com o seu RP, ou com o teu sistema financeiro, ou planilhas financeiras que você tem, e eles fazem essa leitura diariamente, automaticamente. E aí você tem realmente uma autonomia de muito mais análise, né? E eu costumo dizer, gente, que assim, você entender os seus números, você conhecer os seus números e olhar para eles, Rogério, e entender, é isso que dá maturidade, né, para o cliente. É isso que é o cliente ter essa maturidade financeira, você olhar e entender, poxa, por que eu tive mais despesa esse mês? Por que o meu resultado não fechou conforme eu planejado? Eu acho que tem que ter um pouco desse olhar meio curioso, sabe? E se empoderar do seu resultado da sua empresa. É você se empoderar sabendo que você consegue ter um resultado melhor, né? E também ter um olhar curioso e mais cuidadoso para o financeiro das empresas, né? Legal. Ju, tem uma pergunta aqui da Lady. Lady Cake BR. Desisto do produto negativo? Há alguma situação em que vale a pena insistir nele? Excelente pergunta. Não só do produto negativo, quanto do cliente negativo, né? Aquele cliente que você não consegue aumentar o preço por nada desse mundo, muito prazer em te conhecer, foi ótima a nossa relação, mas tchau, né? Então, assim, o produto negativo, você sempre tem que dar um prazo para ele. Ou assim, você pode dar um prazo para ele ou para você mesma de reverter a situação, né? Então, assim, olha, eu estou por negativo, será que nos clientes que eu ofereço esse produto ou serviço eu consigo aumentar meu preço? Eu consigo sair da margem negativa e melhorar meu preço? Se você conseguir, aproveitar a leva que no começo do ano todo mundo aumentou tudo, aumenta o preço, e o cliente que não quiser pagar, desculpa, mas não dá para te fornecer. Né? Então, assim, vocês têm que ter, na verdade, dó do dinheiro de vocês, né? Assim, dó que eu digo no sentido de ter amor Não é dó, mesmo é valorizar, dinheiro, né? É valorizar o dinheiro, né? Então, Então, ô, eu Ju, costumo dizer assim, tanto o cliente que dá resultado negativo, quanto o produto ou serviço negativo, tenta por mais um tempo, né? 2, 3 meses, mas tenta reposicionar o preço. Se não deu, desiste, ou se não, o que acontece, Leide? Você coloca um outro produto ou um outro serviço com uma margem boa. Aí você começa a balancear, tá? Então, isso é muito comum quando você tem loja de itens, né, ou serviços, você tem que vir com um serviço bastante diferenciado, que o cliente não conhece ainda o preço de mercado, e você consegue pedir um preço bom, um valor bom com uma margem boa. Aí você balanceia a tua margem ponderada, né? Você tem alguns negativos, mas outros positivos, né? Ela perguntou se ela insiste, né? Eu diria assim, tudo depende, né? Porque às vezes ela tem um produto desse que está dando uma margem negativa, mas é um produto de entrada, né? E ela embute um outro junto que tem uma baita margem, né? E nesse sentido, por isso que precisa dos números, né, Ju? Porque tudo vai ser avaliado, né? Putz, eu vendo esse que custa, sei lá, eu vendo por R$3, mas tem um outro que eu estou vendendo por 15, e a margem do 15 está compensando o outro, né? Então tudo isso é análise, né? Análise. Muito boa a tua observação. E sabe o que eu falo também? Muitas vezes, assim, tem cliente que fala assim, não, eu estou com uma lucratividade ótima, eu estou com um markup de 2,5, né? Eu estou com um markup de 3. Então, assim, o markup, gente, é quando você dobra o preço de custo que você teve, né? Então, você comprou por 100, você coloca por 200, então é um markup de 2, né? E tem muita gente que faz preço assim.
Isso é um perigo, na verdade, né? Uma vez eu fui fazer a maturidade financeira, quando a gente fala, não é só de relatório, é você entender como que é feita, construída a precificação do seu serviço, do seu produto, né? Eu lembro uma vez um cliente de moda do Brás, ele falou, não, Ju, eu estou tranquila, né, com o meu preço e tal. E nós fomos fazer a precificação do produto dele. E ele viu que a margem que sobrava para ele era em torno de 25%. Ele quase caiu da cadeira, né? Então, assim, e por que eu chamo a atenção disso? Porque muitas vezes o cliente acha que está com uma margem tranquila, porque está sobrando dinheiro na conta, e vai dar desconto para pagamento à vista, aumenta a comissão do vendedor, contrata mais gente, né? Assim, faz algum tipo de investimento na empresa sem estar podendo fazer isso, porque não tem a visão clara de quanto realmente é a lucratividade daquele teu serviço, né? E às vezes não está computando todos os custos, né? É taxa de Exato. cartão, é toda a operação, né, Ju? E aí peca em alguns detalhes. E hoje uma taxa de cartão ela tem taxa 5%, né? Sei lá, dependendo da antecipação, vai antecipar, então tem tudo isso. O Advantage, imagino que seja o Carlos aqui da Advantage, falou, perfeito, Ju, é necessário coragem e desapego. A gente trabalhou, acho que é com relação a cliente, né? Pô, o cliente está dando preju, não conseguem ajustar. Eu acho que tanto em produto, né, venda de produto quanto serviço, é necessário uma avaliação, né? Eu falo sempre, a gente faz essa avaliação também na Fiscotec, a gente já demitiu o cliente. Por conta disso, Exato. porque o custo da operação é tão alto que manter ele ali na nossa operação, ele consome muitas horas de outros clientes que a gente deveria estar atendendo, né? Então a gente tem que avaliar se compensa, conversar com o cliente, negociar se é possível fazer esse ajuste. Não é um reajuste, né? Não é um aumento, é um ajuste de valor para poder continuar. Se não, querido, desculpa, eu agradeço, tal, posso até indicar outro que pode fazer mais barato, se é questão de preço. Enfim, mas tudo isso, Ju, volta para aquilo que você está falando, né? Se você não mede, não sabe, você meio que está por intuição, né? Vai indo. Tem dinheiro na conta, né? Tem dinheiro, sobrou e vai, né? Muita gente trabalha financeiro por intuição. Eu estou vendo aqui, eu só não consegui ver quem que é, né? Que perguntou aqui de como faz uma projeção de um custo variável, se você depende provavelmente de um fechamento do pedido, e isso pode variar, né? O custo variável, isso, né? É o Adilson. Para a construção do preço e tanto para você avaliar isso dentro de um orçamento, você tem mais ou menos uma ideia de quanto é esse custo variável, né? Então, o que acontece? Você olha 6 meses. Esse custo variável, ele pode variar, só se ele tiver uma variação muito inconstante, aí fica um pouco mais complexo. Mas se ele tiver uma variação, num mês é 10, no outro mês é 15, no outro mês é 12, é 13, você pega aquela média e projeta aquela média daquele custo variável no teu orçamento para o ano todo. Se você tem sazonalidade, muitas vezes uma sazonalidade que é muito perigosa, aliás, uma das contas mais perigosas que eu acho é fornecedor. Né? Então, você projeta essa conta, porque fornecedor é uma conta que a gente tem variação. Né? Tem mês que a gente tem que gastar mais, porque produz mais, negócios que têm sazonalidade principalmente, né? Então, mas essa variação, ela precisa existir. Mas se você não tem um número exato, você pelo menos tem uma média. Né? Outra coisa que eu falo, gente, assim, planejamento orçamentário não é fazer um no ano e parar e nunca mais revisar, né? E também não é revisar todo mês, né? Você revisa pelo menos a cada 3 meses, né? Então, você fecha o trimestre, avalia o que você planejou e o que saiu fora do planejado, né? Mexe nos próximos 3 meses, mas também entenda que se você aumentou algum custo, olha lá no final da planilhinha que vai dar que o teu resultado de lucro do final do ano vai reduzir, né? Então, vai ser impactado, né? Eu queria falar rapidamente só... Desculpa, pode falar, Rô. Não, é que o Adilson trouxe essa questão, né? Acho que tem 2 fatores, né? Um que, ultimamente, eu tenho percebido que, talvez pela situação que a gente está vivendo, material tem oscilado muito, né? Então, eu não sei qual é o processo dele, né, de avaliação, mas ele fala, os custos, ele produz por encomenda, né? Então, ocorre 100% por encomenda, projeta, orça e produz. E os gastos variáveis, a gente só consegue provisionar após o fechamento do pedido. Né? Imagino que ali já está computando o gasto de compra de material, né? Mas isso ocorre, aí os gastos
Os gastos variáveis, na planilha orçamentária, sim, né? Eles vão mudando constantemente, né? Não é uma coisa de 3 em 3 meses, né? Já fala que ele é variável, né? Então ele oscila todo É, mês, né, Ju? nesse caso dele, por exemplo, que ele fecha o pedido antes, né, que eu entendi, de você saber qual que é o real gasto que você vai ter, aí você tem um risco. Então você tem que colocar o custo desse risco numa boa margem, né? Então você, como você não tem essa previsão de quanto realmente vai te custar esse custo variável, porque o mercado está muito louco, né? Esses dias eu tenho um cliente que ele falou que não consegue mais comprar anestésico porque o mercado está explodindo, a embalagem explodiu o preço, né? Então, antes de você fechar esse teu projeto, esse teu pedido, aumenta um pouco a tua margem, né? Tenta negociar para aumentar um pouco a tua margem para realmente você saber que esse custo ele tem uma variação, né? Que ele pode ser um pouco a mais, mas que no final a margem que você vai receber, a tua margem que vai deixar para você não vai ser tão afetada por essa variação de custo, né? Uma É, coisa que eu queria salientar, foi acho que isso, né, Rô, que ele isso aí, falou. porque ele falou que a variação ocorre em 70% em 4 meses. É isso que a gente está dizendo, né? A É. oscilação de material, né? Pode continuar, Ju, Não, desculpa. um ponto que eu ia falar ainda, na verdade, só para falar sobre maturidade, e aí não só falando de maturidade financeira, né? Eu sempre trago para os meus clientes uma curva, chama curva de Greiner, né? É um primeira fase inicial, onde ela é muito motivada pelas ideias do fundador, né? E aí ela vai passando por vários níveis de maturidade até chegar no nível máximo de maturidade. E cada nível depende muito de aspectos de organização, né? Você vai ter uma crise existencial da empresa em cada momento que essa empresa está. Né? Por exemplo, um dos momentos eu sei que tem cliente aqui também me assistindo, e eu sempre falo isso. Chega um momento da empresa que o diretor, o empresário, o sócio, aquele que fundou a empresa, ele tem que sair da linha de frente. Ele tem que sair daquela linha de frente e ficar olhando a empresa de cima. Poxa, mas eu adoro fazer isso, eu cresci na empresa fazendo isso. Tudo bem, mas só que agora você tem que delegar isso para outras pessoas, né? Você, como empresário, a empresa, ela é uma criança. E se a empresa vai crescendo, ela vira uma adolescente. Ela precisa de você para olhar outras questões, né? Outros pontos. Pensar no futuro, pensar em relacionamentos com os clientes, pensar no relacionamento com o fornecedor. Então, em cada momento da fase de maturidade dessa empresa, ela tem uma necessidade, né? E é importante que a gente conheça cada estágio de maturidade que a empresa tem e o que ela precisa em cada estágio, né? E o que a gente faz, né, Ju, que eu gosto muito de fazer, é assim, cada nível que você vai subindo, o gestor, enquanto gestor, ele também precisa se desenvolver, né? Desenvolver as habilidades, novas competências, para quê? Para ele conseguir suportar essa nova fase, né? Porque ninguém cresce ao acaso, né? Vai crescendo e tal, e você continua fazendo a mesma coisa. Tudo é um processo, né, Ju? Como você disse, de maturidade. Então, conforme você vai crescendo, a gente vai se tornando adulto, a gente não vai adquirindo outras habilidades na empresa também, né? Uhum. Eu não consigo fazer o que eu fazia quando tinha 10 anos, porque eu É, mudei o grau de maturidade. Na empresa é a mesma coisa, né? é, é. Se você ficava lá operando e tal, ficava fazendo, você gosta muito daquilo, mas você quer crescer, é Uhum. natural que você precise criar novas habilidades, novas competências, né? Para você lidar Sim, com sim. outras situações, porque muda o grau, né, do É. negócio, muda o nível. Ainda mais nesse mundo, eu não sei se alguém já ouviu falar, né, mas acredito que sim, nesse mundo VUCA que a gente fala, né, que a gente vive, né, que é um mundo de constante mudança, a gente não tem mais previsibilidade de quase nada, né. Então, o gestor estar preparado para gerir a empresa, gerir as pessoas. Hoje em dia não existe mais o que a gente falava antes de comando e controle, né. Então, você controlar, você ter a sua equipe no comando e no controle de cada etapa que eles fazem, aquele microgerenciamento que a gente fala, de você gerenciar cada função, cada atividade que teu time está fazendo, esquece. Né? Se você está cuidando da sua equipe assim,
você vai dar um tiro no pé, porque hoje em dia as pessoas, elas não gostam, elas não estão mais preparadas para isso, elas vão embora. E às vezes você perde alguns talentos que são muito difíceis de recuperar, né? Então, assim, o recado é: dá autonomia, confia, treina, confia, delega, confia, acompanha eventualmente, mas isso eu sei que é muito difícil, né, para todos os líderes, mas vale a pena testar quando a gente está falando aí de liderança. Isso também envolve maturidade, né? Acho que tanto a maturidade de liderança do gestor, mas porque a empresa precisa de você para outras coisas, né? É bom que a gente saia um pouco do tema financeiro, né? Porque o tema financeiro é muito pesado, né? Geralmente é muito pesado. Ainda mais para dar uma bronca nas pessoas quando não está no momento certo, né? Na fase certa da empresa, né? Mas isso envolve dinheiro também, né? Porque assim, quando você está nesse processo que você está muito, vou dizer, engessado, né? Você está sem mobilidade, né? Porque se você tem uma função operacional, você perde a mobilidade de olhar o negócio de fora, de acompanhar. Eu falo muita coisa na Psicotec, eu estou sempre falando, a gente é time, cuida do time e cuida dos clientes. Né? Não é sentar para fazer, é orientar, é acompanhar, dar treinamento com o cliente, criar relacionamento, né? Entender a necessidade do cliente, porque é ele que traz a demanda para a gente desenvolver novos produtos, para a gente ver onde a gente está errando, onde a gente está pecando, aí a gente vai para o processo de novo, acompanha o time. Então é esse jogo, né? O empresário que é o cabeça, né? O gestor que é o cabeça, que tem que ir comandando, que tem que ser flexível, né? Se ele ficar ali engessado, achando que só aquilo vai resolver o problema, perdeu o time, né? E depois reclama que tem problema no fluxo financeiro. Você vê aí, volta para pô, mas não tem dinheiro, mas não vendo, não... É porque tá ali engessado, né? Não tá olhando a empresa como um sistema, né? Tá perdendo de olhar como um todo. Isso aí, Ju. Assim, você tocou num ponto, só para a gente fechar, em termos de tudo isso que eu falei, gente, assim, essas 5 etapas, né? Só revisando aí as 5 etapas, só mais nas últimas etapas onde você faz um investimento em um sistema de BI que é fantástico, tá? Para você ter análises super poderosas, que aí você tem um investimento razoável no começo, né? E depois você tem uma mensalidade para ser paga, mas a quantidade de novas informações que ele vai te trazer para a tomada de decisão é muito mais enriquecedor. Você sai do achismo, eu acho que eu posso aumentar o preço, ou eu acho que eu posso abaixar o preço, ou eu acho que né, você começa a demandar das pessoas que trabalham com você para fazerem análises que elas não estão preparadas, enquanto que um sistema, você tem um relatório, um dashboard que a gente fala já logo na sua primeira página, como que está seu caixa, o número de inadimplentes, quantos clientes que tem para fechar ainda, que não fecharam o pedido nesse mês, tudo para sua tomada de decisão. Então, você imagina você lá, bonitão, sentado no computador na frente, só tomando decisão, porque as informações estão todas numa página só. Então, isso sim tem um investimento no começo. O outro sistema gerencial que a gente fala são sistemas super baratos, né, de mensalidade de R$100, aí um Ponto Azul, outros que tem. São sistemas que também já te ajudam muito na tomada de decisão, eles têm a parte de automação, que tomam, você economiza tempo ou seu ou de alguém da sua equipe, porque o sistema já faz algumas etapas, né, do controle financeiro. Você só precisa realmente aprender. E muitas vezes você tem que aprender através de vídeo no YouTube, tutorial e tal. Então, é isso. Mas, e a planilha que eu falei, a planilha Luz, ela deve ser R$180, R$200. E tempo, né, gente? Tem que ter tempo para sentar, aprender, gostar de fazer isso, ou pelo menos achar alguém dentro da empresa que gosta de fazer isso, às vezes tem, né? Ou, enfim, chamar a gente aí para também dar uma força e ajudar vocês a conseguirem fazer essa análise com maior qualidade, né? Um prazer que eu tenho muito grande é de ensinar os meus clientes a olhar o número deles e entender. E isso é muito interessante, eles dormem muito mais tranquilos, né? Porque eles imaginavam que a situação estava tão mais feia, e aí quando eles olham, tá assim, então... Ou senão a gente dá um horizonte, né? Eu falo, olha, tá feia a situação, mas se você mexer aqui, se você mexer ali, em 3 meses você vira esse cenário. Então, é só você ter a informação e analisar, né? Então, assim, primeiro a gente tem aí a planilhinha,
né? Como primeira etapa, a planilhinha é quando você fechou o mês, depois que você acabou o mês, você passa para a planilha, que não serve de muito nada. Você tem a segunda etapa, que tem um fluxo de caixa diário financeiro. A terceira etapa, você já tem o fluxo de caixa, já tem um planejamento orçamentário, uma visão de futuro, no mês a mês, no ano, e uma gestão de capital de giro semanal, né? O quarto estágio aí, você já tem um sisteminha com algumas análises, né? E o quinto passo, que aí você já tem aí um sistema de business intelligence com relatórios mais prontos para a tua necessidade, para você Aí analisar, já. né? Acho que é Top. isso. É, Show, Ju. top. Beleza. É. Que bacana. E eu acho que assim, né? A dica de ouro para quem está ouvindo e não tem nada. Nossa, eu não uso nem planilha. Então, pense, comece pequeno, mas pense grande, né? Comece de repente com uma planilha. Comece a olhar os Começa números, comece a organizado. se interessar, organizar. Depois É. entenda como funciona o sistema vai dando os passos, mas o que é importante, se manter em movimento, né? Achar que é Exato. assim mesmo, isso é difícil, isso não é para mim. Aí não dá, né? Aí não dá. Então, galgar os passos, contratar, que nem você disse, cara, quanto custa, Ju? É caro ou barato? Depende. Se numa visão dessa você dá uma orientação que vai reverter o jogo daqui 3 meses, meu, só essa dica, essa dica não é dica, né? Quem dá dica não. Só esse passo, só essa análise já virou o jogo, entendeu? Então tá pago, Sim, a Ju. Né? sim, Então, às vezes a sim. gente fica, nossa, mas vai contratar um BPO, vou contratar, é muito caro. Não, caro Não. é se manter onde você está, sem orientação e sem ver nada. E Surdo, cego e sofrimento, né? mudo. Né? Passando um E sofrimento. isso é caro, né? Você não saber o que você está É. fazendo, pagando juros, antecipando o É, cartão, não sei o que, isso é muito caro. Pagar pelo é. conhecimento não é caro, né? Não. É, E outra é coisa que eu isso, acho para que a gente, finalizar. outra coisa que eu acho que a gente faz muito bem, a gente treina os funcionários, né? Então, às vezes você fala, pô, mas eu não quero mexer com isso, mas a gente treina o teu funcionário para saber mexer, para saber olhar o número, né? Embora eu acho que quem tem que saber olhar o número realmente é o empresário, é o sócio, é o gestor, ele tem que saber olhar os números dele, né? Mas acho que é É isso isso. Eu aí. acho que o recado Fechou. a gente passou, né, Rô? Gente, fica à Fechou, vontade Ju. aí, se vocês Obrigada. quiserem mais perguntas, mandam no direct do Manda no meu ou do direct. Rogério e fiquem à vontade. Espero que tenha colocado aí uma pulguinha atrás da orelha de vocês para que vocês se mexam, porque ó, a concorrência está no pé. Então, toma cuidado, tem que tomar cuidado, tem que se profissionalizar, gente. Concorrência não está deixando barato, não. O mercado está Bora uma se loucura, movimentar. todos. Tá Bora bom? movimentar. Beleza, Ju. Obrigado. Legal. Obrigado aí Obrigada, Rô. por Obrigada a todo esse vocês, conteúdo que você pessoal, pela trouxe. presença aí. Valeu. Um beijo. Até mais. Tchau. Até.